Tudo o que você precisa saber sobre Seul, na Coreia do Sul. Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Esse é um quadro novo aqui no YouTube do Voo na Janela chamado Guia de Viagens, onde eu vou mostrar tudo sobre um lugar que você precisa saber para organizar a sua viagem para aquele lugar, visto, imigração, como chegar, o que visitar, o que ver. E o primeiro destino é Seul, na Coreia do Sul. Mas antes de começar, já deixe seu like aqui embaixo. É muito importante para o Voo na Janela. E vamos lá! Ladies and gentlemen, we're about to take off. Please fasten your seatbelts. Thank you. Gente, a Coreia do Sul é longe, é muito longe, é do outro lado do mundo, é do lado do Japão. São 12 horas de fuso e praticamente um dia de viagem até lá. Não existem voos diretos do Brasil para a Coreia do Sul. Até os anos 90, a VASP, uma companhia aérea que não existe mais, voava de São Paulo para Seul com conexão em Los Angeles. Na verdade, com uma escala técnica em Los Angeles. Até há uns anos atrás, a Korean Air, a principal companhia aérea sul-coreana, também voava de Seul para São Paulo com conexão em Los Angeles, mas essa rota foi descontinuada por conta da baixa demanda de passageiros no trecho entre Brasil e Coreia do Sul e também por conta da exigência do visto americano, mesmo que o passageiro estivesse só em conexão, só esperando reabastecer o avião para seguir até a Coreia do Sul. Hoje, a forma mais prática de chegar em Seul é voando via Oriente Médio, com a Qatar ou com a Emirates. A segunda maneira mais prática de chegar lá é com conexão na América do Norte, né, podendo ser via Estados Unidos, mas aí, mesmo sendo uma conexão, exige visto americano. Via Canadá, com a Air Canada, ou uma rota que a maioria das pessoas não conhece, que é via Cidade do México, com a Aeroméxico. A Aeroméxico voa também da Cidade do México para Seul, na Coreia do Sul, um voo direto. Outra maneira de chegar na Coreia do Sul é via Europa, só que é bem mais longe. As principais companhias aéreas que fazem a rota são a Lufthansa, com conexão em Frankfurt, a Air France com conexão em Paris e a KLM com conexão em Amsterdã. Quando eu fui para a Coreia do Sul, nas duas ocasiões eu estava na Tailândia e eu voei de Bangkok para Seul com a Korean Air. Inclusive existe vídeo dessa viagem aqui, você pode clicar aqui em cima em algum lugar que você vai assistir o vídeo dessa viagem com a Korean Air de Bangkok até Seul. Em uma das viagens eu fui de Seul para os Estados Unidos com a Delta Airlines. Também existe vídeo desse voo aqui e você clica aqui em cima em algum lugar que você vai achar essa viagem para você ver o Flight Report, que é bem bacana. A boa notícia é que brasileiros não precisam de visto para visitar a Coreia do Sul. A permissão é concedida no aeroporto, na chegada, e vale por 3 meses, ou seja, a gente pode ficar até 3 meses em território sul-coreano. Para quem precisar ficar mais tempo na Coreia do Sul, lá no Voo na Janela tem um post bem completo onde eu explico as maneiras de conseguir o visto, seja para trabalho, para estudo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Mesmo não exigindo visto de entrada, existem algumas regrinhas que a gente precisa ficar atento ao visitar a Coreia do Sul. Primeiro, é que o passaporte precisa ter pelo menos 6 meses de validade. E segundo, que a Coreia do Sul exige a vacina contra a febre amarela e o certificado internacional emitido pela Anvisa, que é esse aqui. Para emitir o certificado é super prático, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Seul tem 2 grandes aeroportos, o Gimpo e o Incheon. O Incheon é o principal aeroporto internacional da Coreia do Sul, onde chegam todos os voos vindo dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. E é bem provável que na sua viagem para a Coreia do Sul você chegue pelo Incheon. Ainda no avião, é bem provável que a tripulação distribua 2 formulários que a gente precisa preencher antes de passar pela imigração. O preenchimento é super simples, ele vem em coreano e em inglês. A maioria das perguntas são sobre os países que a gente visitou antes, se a gente está levando alguma coisa ilegal na mala, como a maioria dos formulários de imigração. Ao sair do avião, a primeira coisa que você precisa saber é que a gente passa por um health control, um controle de saúde. Independente de pandemia ou não, a gente passa por esse health control. Eles vão tirar a nossa temperatura e também consultar o nosso certificado internacional de vacinação, esse aqui que eu já mostrei para vocês. Depois do health control, a gente vai para a imigração. E a imigração em Seul é muito simples. A gente entrega o nosso passaporte, o funcionário passa o passaporte por uma máquina
tem um tablet na nossa frente que identifica o idioma do passaporte e todas as perguntas feitas pelo atendente aparecem em português do nosso lado. Assim, é muito fácil, você não precisa se preocupar em falar coreano ou em falar inglês para passar pela imigração na Coreia do Sul, porque é muito simples. Nas 2 vezes que eu fiz imigração na Coreia do Sul, eles não me perguntaram absolutamente nada, mas em geral eles perguntam o tempo de permanência na Coreia do Sul, o motivo da viagem, se é turismo, negócios ou estudo. São perguntas muito básicas. Feito isso, você está liberado para ir. Eles não carimbam o passaporte, eles entregam um cartãozinho pequenininho com o visto e a gente não pode perder aquilo por nada, porque aquilo ali é o nosso visto de permanência na Coreia do Sul. E depois da imigração, a gente vai pegar nossa mala, se você tiver despachado mala, logicamente. Em seguida, a gente passa pelo controle alfandegário. A mesma coisa em todos os lugares do mundo. Existem 2 filas, itens a declarar, bens a declarar e nada a declarar. Então, assim, provavelmente você vai entrar na fila do Nothing to Declare, nada a declarar, vai entregar um dos formulários que preencheu ainda no avião e pronto, tá livre, você está na Coreia do Sul. Ok, cheguei em Seul, o que eu vou fazer agora? Bom, quando eu cheguei pela primeira vez, a primeira coisa que eu providenciei foi um chip pro meu celular. No saguão do aeroporto existem várias operadoras que vendem chips de acordo com o tempo de permanência na Coreia do Sul. Recomendo que você já compre o seu chip de celular ali mesmo e já fique conectado, porque é muito importante ter internet no celular na Coreia do Sul, seja para se locomover, para navegar, para encontrar alguma coisa para fazer, porque vamos considerar que poucas das informações em Seul estão disponíveis em inglês também. A maioria das informações estão apenas em coreano, então ter um celular com internet é artigo de primeira necessidade para você se locomover, para você passear, para você estar em Seul. A segunda coisa é como ir do aeroporto de Seul até o centro da cidade. O aeroporto de Seul é muito, muito, muito longe da cidade, gente. Vocês não têm noção de como é longe. Existe a opção de táxi, ônibus, mas também existe o trem e o metrô. As melhores opções definitivamente são o trem e o metrô. Tanto o trem quanto o metrô conectam o aeroporto de Incheon até a Seoul Station, que é a principal estação de trem no centro de Seul, de onde saem diversas linhas de metrô, então é o lugar onde você precisa estar. Existem diferenças básicas entre o serviço de trem e de metrô. O metrô é mais barato, porém a viagem é mais longa, dura mais ou menos 1h30 do aeroporto de Incheon até a Seoul Station, porque o metrô faz inúmeras paradas ao longo do caminho. Já o trem expresso é um pouco mais caro, porém a viagem é rápida, ele faz o trajeto entre o aeroporto Incheon e a Seoul Station em mais ou menos uns 40 minutos. Então, assim, se você está com malas grandes, tá cansado, tá com um pouquinho de pressa para chegar logo no seu hotel, eu recomendo que você pegue o trem expresso, porque é um pouquinho mais caro, mas é mais confortável e mais rápido. Tá, então agora você pode me perguntar, mas onde se hospedar em Seul? Gente, Seul é realmente muito grande. Uma das regras que eu sempre digo para todas as pessoas, independente da cidade, quando você estiver procurando onde se hospedar, escolha um bairro, escolha um hotel que tenha fácil acesso ao metrô. Porque a melhor forma de se locomover por uma cidade é de metrô, é mais rápido, mais barato, mais eficiente. Em Seul não é diferente. Nas 2 vezes em que eu estive em Seul, eu fiquei no bairro de Myeongdong. Gente, me perdoem se eu estiver falando esses nomes coreanos errados, mas porque são muito difíceis, mas é esse nome que está aparecendo aqui, Myeongdong. É um bairro super bem localizado, ele fica perto da Seoul Station, perto de inúmeros pontos turísticos. É tão bem localizado que a maioria dos passeios que eu fiz em Seul, eu fiz todos eles a pé. Também tem link aqui embaixo explicando onde ficar em Seul, os melhores hotéis em Myeongdong, onde eu me hospedei, e certamente você vai encontrar um hotel nesse bairro de acordo com as suas necessidades. Eu recomendo muito que vocês fiquem em Myeongdong. E agora que você já chegou em Seul, já está no seu hotel, você está me perguntando, e agora, Fabrício, o que fazer em Seul? Gente, Seul tem muita coisa para fazer. A primeira viagem que eu fui, eu fiquei 5 dias e honestamente foi pouco. Tanto que eu voltei, na minha viagem de volta ao mundo, eu voltei e fiquei mais um pouquinho em Seul.
porque é uma cidade que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ver, e o legal é fazer com calma, sem pressa. Algo que eu acho muito bacana em Seul é que, apesar de toda a tecnologia sul-coreana, de toda a tecnologia de ponta, toda a modernidade, é um lugar que preza muito pela sua história, pela sua cultura, pelo passado. E a gente vê isso nos palácios reais, nas meninas nas ruas usando roupas típicas sul-coreanas, nas cerimônias que acontecem em frente aos palácios. Então, eu acho que é diferente de outros lugares do mundo onde a modernidade engoliu a tradição. A Coreia do Sul combina muito bem esses dois aspectos, e o que torna Seul uma cidade muito interessante. Então, assim, primeiro lugar, primeira coisa para vocês visitarem Seul são os palácios reais. Ao todo são 6 palácios reais, todos eles estão bem próximos uns dos outros, então facilita demais a visitação. São palácios que passaram por muita coisa. Eles foram incendiados, eles foram destruídos durante guerras, durante as invasões dos japoneses nos séculos passados, e eles foram sendo reconstruídos anos depois, e são palácios lindíssimos. O principal deles é o Gyeongbokgung. Gente, eu não sei falar esses nomes em coreano. É esse nome aqui, ó. Tenta pronunciar um negócio desse. O bacana de visitar esses palácios reais de Seul é ver os coreanos usando aquelas roupas típicas, as meninas, os meninos usando aquelas roupas lindas de séculos, do século XVIII, do século XVI. Existem várias lojas que alugam essas roupas para quem quiser fazer fotos, para quem quiser simplesmente passear pelos palácios usando essas roupas. Não é algo restrito para os coreanos, né? Não é algo restrito apenas para os coreanos, os turistas também podem alugar as roupas, e muita gente faz isso, é muito bacana. E outra coisa legal é que, em frente aos palácios reais, todos os dias acontece uma cerimônia que tem mais de 300 anos, que é a cerimônia de troca da guarda real. Acontece geralmente por volta do meio-dia e em torno das 4 horas da tarde, em frente aos principais palácios. E é tão bacana que não só os turistas param para assistir, mas os sul-coreanos também, eles param para assistir a cerimônia da troca da guarda. É um momento muito legal, eu recomendo muito que vocês vejam. Durante a dinastia Joseon, Seul era uma cidade murada e toda cercada mesmo. Era como se fosse um grande forte, e existiam portões de acesso à cidade. Esses portões, alguns deles existem até hoje lá em Seul. O principal deles é o Sonyemun, que fica pertinho do meu hotel, inclusive. Foi o primeiro lugar que eu visitei em Seul. É um portão lindo, enorme, e vale muito a pena também conhecer esses portões. Ou pelo menos um deles vale a pena conhecer. E pertinho desse primeiro portão existe um parque suspenso muito bacana em Seul, o Parque Seulo. O Parque Seulo é interessante porque ele foi construído onde existia um viaduto, um viaduto que ligava dois bairros de Seul.
Em Myeongdong, ou seja, pertinho do hotel, fica outro lugar super famoso lá em Seul, a Seoul N Tower, a torre mais alta de Seul. Ela fica no Monte Nansan, são mais de 200 metros de altura, a torre tem mais de 200 metros de altura. E é um dos lugares que a gente tem a melhor vista de Seul, recomendo muito que vocês visitem. Especialmente perto do fim do dia, quando a luz fica um pouco mais baixa, assistir o pôr do sol lá de cima é muito lindo. Existem duas maneiras de visitar a Seoul N Tower. Primeiro é subindo, você pode subir de carro, ou a maneira mais legal, que é pegando um funicular que sobe até um ponto da montanha e lá a gente pega um teleférico que vai até a base da torre, no alto da montanha, no alto do Monte Nansan. A vista é muito linda, é muito legal. O teleférico é pago, logicamente, mas é um passeio que vale super a pena. Eu não cheguei a subir na torre, eu fiquei circulando em volta ali embaixo, que eu acho que já vale super a pena. A vista lá de cima é muito bonita, realmente. Uma curiosidade é que no entorno da Seoul N Tower tem umas grades onde os casais apaixonados colocam seus cadeados. Ou seja, não é só Paris, não é só Berlim, não é só Frankfurt que tem as suas pontes de cadeados. Seul tem um Monte Nansan, que é um monte dos cadeados também. E assim, é uma quantidade infinita de cadeados que são colocados ali. À noite em Seul, eu ia todos os dias no mercado noturno de Myeongdong. Tá vendo como Myeongdong é o melhor bairro para se hospedar em Seul? O mercado noturno de Myeongdong é um lugar legal para a gente comer, para a gente passear. As barraquinhas de comidas típicas coreanas são incríveis. E também, para quem gosta, para as meninas principalmente que gostam de skincare, é onde fica a maioria das lojas com aqueles produtos coreanos que as meninas gostam, que máscaras, que tudo aquilo. É realmente um paraíso para quem gosta de skincare. É um paraíso também para quem gosta de comer, porque as barraquinhas de rua são excelentes, as comidas são maravilhosas. Agora, se tem um passeio que eu recomendo muito que vocês façam em Seul, que é muito bacana de visitar, é a Bukchon Hanok Village. Mas o que é isso? Hanok Village é uma vila pertinho dos Palácios Reais, ela fica entre dois Palácios Reais, na verdade, e são casas construídas no estilo Hanok, que são casas dos séculos 16, 17 e 18, que preservam a arquitetura típica da Coreia do Sul, daquele período da dinastia Joseon. E o bacana é que são casas que ainda são residências. Algumas foram transformadas em galerias de arte, restaurantes, pequenos museus, mas a maioria ainda funcionam como residências e são casas lindas. A gente só tem que preparar as pernas, porque o bairro fica entre algumas colinas, então a gente é um sobe e desce sem fim. Também pertinho da Hanok Village e dos Palácios Reais fica o Museu Nacional do Folclore Coreano, é um museu bem bacana para visitar. O museu a gente pode dividir a visita em duas partes. A primeira parte é dentro de um complexo onde funciona realmente um museu, que tem peças super históricas da Coreia do Sul, do folclore coreano. É realmente muito bacana a visita. E do lado de fora desse museu tem uma vila que representa a Coreia do Sul dos anos 70, uma reconstrução de uma vila sul-coreana dos anos 70. Parece uma coisa meio viagem no tempo, parece uma coisa meio dark. Eu visitei um templo na Coreia do Sul chamado Templo Jogyesa, que também fica perto dos Palácios Reais. Tô dizendo, gente, é tudo muito próximo. E é um templo que começou a ser construído, a primeira versão dele foi construída em 1392. É um templo budista, vale lembrar que o budismo é a principal religião da Coreia do Sul. E o legal é que quando eu cheguei nesse templo começou a nevar,
e ficou tudo branquinho de neve e tava assim muito, muito, muito legal. Saindo do lado tradicional pro lado super moderno de Seul, existe um lugar que vocês precisam visitar. O Dong Daemun Design Plaza é um projeto da Zaha Hadid, uma das arquitetas mais importantes do mundo. Parece uma imensa nave espacial toda prateada que pousou no meio de Seul. É uma coisa absurda. Ele é um grande complexo que reúne museus, galerias de arte, lojas, restaurantes, exposições super interativas. É um lugar muito bacana em Seul. É legal visitar por fora, por dentro. Agora, se vocês quiserem ir um pouco além de Seul, existem alguns passeios muito bacanas para fazer, alguns de bate e volta. Inclusive, um passeio muito popular é a visita à zona a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Zona... Muitas pessoas fazem, você consegue comprar esse passeio facilmente na maioria das casas das pequenas agências de viagem lá em Seul. É um passeio que dura um dia, a gente sai de manhã e volta à noite e passa algumas horas visitando a zona desmilitarizada, que é nada mais nada menos do que a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Inclusive a gente consegue subir em alguns mirantes que a gente consegue ver a Coreia do Norte, né? E qual oportunidade a gente teria de visitar a Coreia do Norte, não é? Então você vê a Coreia do Norte assim na sua frente, né? É algo bem marcante. Então, bom, minha gente, esse foi o primeiro guia de viagens aqui no YouTube do Vou na Janela. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse quadro, quais lugares vocês querem ver, quais cidades vocês querem ver. Deixe seu like aqui embaixo, é muito importante para o Vou na Janela. Sigam o canal se vocês ainda não seguem e até o próximo vídeo.